paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor jovens. Meu nome é Larissa Couto, eu sou professora aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Nós estamos em Cariacica, no Espírito Santo. Também faço parte da classe de jovens e hoje nós estamos acompanhados de professores especiais aqui para nos auxiliar na aula da EBD. A paz do Senhor, jovens. Eu sou o pastor Gideão aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho e para mim é uma grande alegria, um grande prazer estar aqui comentando na aula de jovens. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Vitória e eu também sou professora aqui na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho e é muito bom estar aqui, fazer parte dessa aula. E você que nos visita, seja muito bem-vindo, põe seu nome aqui no chat, de onde você fala pra gente te conhecer e interage com a gente, por favor. A paz do Senhor, juventude, eu sou o João Guilherme, estamos aqui em mais essa aula. E para começar com chave de ouro, vamos começar fazendo oração? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha se mostrar soberano em nossas vidas, que nós venhamos aprender a ouvir a sua voz em tudo que formos fazer. Que o Senhor venha agora abrir nossas mentes e corações para aquilo que o Senhor quer ministrar nessa aula, Senhor. Que o Senhor venha criar em nossos corações uma dependência do Senhor. Que o Senhor venha nos dar experiências e que nessa aula todos possam sair com aquilo que o Senhor quer ministrar no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente começar, eu quero pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, fazer um comentário, compartilhar a aula e também participar do chat. Faça comentários e interaja junto com a gente. Paz do Senhor, jovens, me chamo Natália e vim hoje fazer a leitura bíblica. Hoje estaremos lendo Daniel 7, do 3 ao 8 e 13 e 14. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante de qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. E foi isso. Tchau, tchau! Então vamos trazer aqui, os objetivos da nossa lição. Já foi falado que a nossa lição, o título dela é Os Impérios Mundiais e a Supremacia do Filho do Homem. Forte esse título, né? É forte. Forte. Forte, Jeová. Os objetivos da aula é o seguinte: saber a ocasião e características da visão de Daniel dos 4 animais. Aprender sobre a interpretação profética do sonho. E compreender como se dará o cumprimento profético nos últimos tempos com o julgamento divino. O livro de Daniel é chamado de um manual da história, um manual profético, né? Sim. E é importante a gente comentar que a narrativa do livro de Daniel, ela não segue uma sequência cronológica. Verdade. Né? Mas afinal, a gente já quer começar, assim, agitando o chat. Eita.
Qual o gênero literário do livro de Daniel? Será que os jovens sabem? Será que eles sabem? E para você, jovem, que respondeu que o gênero é história, parabéns, você errou. Ué. O gênero literário de Daniel é apocalíptico, né? Então, o livro de Daniel... É um ele livro tem- apocalíptico. É um livro apocalíptico. Meu né? Deus. Literalmente. O que significa isso? Isso tem um significado muito importante, né? No gênero apocalíptico, predomina as profecias. Então, o livro de Daniel, a gente pode dizer que é um livro profético. Mas a palavra predomina significa que não é somente profecia. Então, além da profecia, integra esse gênero coisas do tipo assim, visões, sonhos, um simbolismo, né, muito grande de coisas e de seres. Por exemplo, nesse capítulo 10, fala sobre o mar, fala sobre o vento, e tudo isso tem um simbolismo muito forte dentro do gênero apocalíptico. E também, né, o gênero apocalíptico traz anjos, traz seres sobrenaturais, demônios, tudo isso aí está, né, dentro do livro, gênero né? apocalíptico. Bom, e a nossa lição hoje ela vai tratar do capítulo 7 de Daniel. Espero que todos tenham lido e estudado a lição. E, João Guilherme, qual é a importância desse capítulo dentro do livro de Daniel? O capítulo 7 em si, ele é muito importante por quê? Porque ele trata de uma transição no livro de Daniel. Nós observamos que os 6 primeiros capítulos de Daniel tratam da parte biográfica do livro, ou seja, ele explica sobre a vida de Daniel e de seus amigos que foram levados cativos à Babilônia, e ele retrata esse cotidiano deles, a ida deles lá, a chegada, a convivência deles, a forma que eles se adaptaram. Porém, no capítulo 7 em si, nós já começamos a sair da parte biográfica e entramos na parte de visões e profecias. E o capítulo também trata de 4 impérios mundiais. Entre eles, um deles já havia se levantado, o Império Babilônico. E 3 haviam de se levantar ainda. Então, nessa profecia existem 4 animais, e para a gente começar a desvendar ela, o que representariam esses 4 animais, Vitória, da profecia nesse capítulo? Esses 4 animais, eles representam os impérios mundiais dos dias de Daniel até os dias do fim. Tá, mas quais são esses animais? Primeiro, o leão, que representa o Império Babilônico. Segundo, que é o urso, né, e representa o Império Medo-Persa. Terceiro, que é o leopardo, e representa o Império Grego. E o quarto é o animal terrível, que representa o Império Romano. E o texto, além de falar sobre esses animais, ele também discute sobre a futura exaltação do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Jesus Cristo. Ele mesmo. E apesar do surgimento desses impérios mundiais, o texto ele deixa claro que o rei, o verdadeiro rei, ele vai vir reinar eternamente. E como nós lemos em Daniel 7, 13 e 14, né, diz que Daniel estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que via nas nuvens do céu o Filho do Homem, que é o Messias. Dirigiu-se ao ancião de dias, que seria Deus Pai, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado todo o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Que legal, né? Agora a gente observa que esse capítulo 7, ele é um resumo da história mundial. Por quê? Nos dias de Daniel, eles estavam vivendo ali o período, né, do Império Babilônico. Depois, através dessas visões, é mostrado para Daniel mais 3 impérios mundiais que viria e o Filho do Homem, né? Então, quer dizer, e depois mostra, mais no final do capítulo, mostra o desfecho de tudo isso aí, né? E o reino eterno do Senhor, né? Jesus Cristo como rei. Então, o capítulo 7 de Daniel é um resumo da história mundial. A paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para fazer uma pergunta para vocês sobre o governo de Deus. Você concorda que Deus é o Senhor da história e que governa todas as coisas? Pode dar um exemplo do governo de Deus na história? Sim, Deus é o Senhor de todas as histórias, da história. Ele governa todas as coisas. Um exemplo disso é a minha vida. Eu cresci no lar evangélico, eu me desviei do caminho, mas mesmo eu fora da igreja, ele botou no meu coração que eu não pertencia àquele local. E
Com 21 anos eu voltei para Cristo e tô nele até hoje. Para vocês verem que o Senhor é dono de tudo. Sim, eu concordo que Deus foi Senhor por toda a história. E um exemplo disso seria quando Deus guiou todo o povo de Israel na saída do Egito até a chegada na Terra Prometida. Sim, eu acredito. E um exemplo disso é como está escrito na Palavra de Deus, que as palavras de Cristo jamais passarão. Então nós sabemos que a história de Jesus Cristo aconteceu no século I e apesar de muitos reinos estarem se levantando, muitas ideias que tentam tirar o nosso foco de Cristo, nós vemos que este é o único nome que permanece até hoje. Nós vemos livros surgindo, fazendo sucesso, mas todos eles são esquecidos. O único que permanece ao longo do tempo e eternamente é a Palavra de Deus. Muito bem, vimos aí as respostas dos nossos jovens, né? Muito obrigada a todos que participaram. E agora a gente quer trazer essa discussão um pouco para cá, para a gente debater. Você que está aí no chat também pode compartilhar aí no chat suas respostas. O que significaria dizer que Deus governa a sua vida? E aí, quem vai ser o primeiro a responder? Pode ser eu. Rapaz. Então, vamos lá. Né, Deus, assim, a gente vê pelas escrituras, né, pessoas que andaram com Deus, como Enoque. Enoque andou com Deus. E outras pessoas, como Abraão, Deus chamou ele para andar, né? Deus falou com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, quer dizer, aí nós temos 2 exemplos bíblicos, né, de pessoas que foram governadas por Deus, né? Enoque porque andou com Deus, Abraão porque foi chamado para andar com Deus, e nós também fomos chamados para andar com Deus. Sim. Deus nos chamou e a gente está andando com Deus porque nós somos chamados para isso aí. E quando a gente é chamado e começa a caminhar, né, passo a passo com o Senhor, Ele começa a governar a nossa vida, né? Então eu acho que é uma prova de que Deus está nos governando quando nós estamos andando na presença dEle. Então é a prova do governo de Deus sobre nós. Então, e na minha perspectiva, o fato de Deus... Qual a pergunta? O que significa dizer? O que Deus significa? governa? E na minha concepção, Deus governar a minha vida significa eu dar a liberdade para Ele governar a minha vida. Ou seja, em tudo que eu for fazer, eu estar sujeito à vontade dEle. Quer seja em coisas simples como em coisas maiores, por exemplo, na nossa concepção. Que a gente pega o exemplo de Adão. O plano original de Deus com o homem era governar a vida do homem, era dar esse suporte para o homem, era ter intimidade com ele, como o pastor Gideon falou, sobre andar com Deus. Só que o homem em si, ele quis se distanciar de Deus. Ele quis tirar o governo de Deus, entre aspas, da vida dele. Nós sabemos que Deus é Senhor e soberano sobre tudo. Só que o ser humano em si, ele tem a opção de se afastar de Deus ou de se aproximar de Deus. Então, para mim, o fato de Deus governar a minha vida é eu me achegar para perto dele. É como o pastor Gideon falou, andar com Deus. É estar submetido à vontade de Deus em tudo que eu for fazer, em tudo que eu for falar, em tudo que eu for decidir. Então, na minha concepção, é basicamente isso. É você estar submisso à vontade de Deus na sua vida. E para você, jovem, você que está aí nos escutando, né? O que significa para você dizer que Deus governa a sua vida? Enquanto você vai respondendo aí no chat, um outro questionamento que a gente pode falar aqui é: será que a gente sente que nós temos um relacionamento pessoal com Deus? Vitória, você sente que você tem um relacionamento pessoal com Deus? E como que esse relacionamento se manifesta na sua vida? Como que o governo de Deus se manifesta na sua vida por meio desse relacionamento? Olha, eu sinto sim que eu tenho um relacionamento pessoal com Deus. E um exemplo dessa questão de Deus governar, Deus estar à frente de tudo na minha vida vou falar aqui sobre a minha experiência com a minha faculdade. Eu não sabia o que fazer, tinha pensado em várias profissões possíveis e eu entreguei isso na mão de Deus e falei: Senhor, eu não sei o que fazer, eu preciso que o Senhor seja assim específico, porque eu não estou conseguindo. E Deus foi lá e falou: olha, você vai fazer tal coisa e é isso que eu estou fazendo. Então, eu acredito que se a gente entregar e a gente confiar e obedecer, nada vai sair do controle. Deus vai governar tudo. A gente vai entregar o governo e Ele vai cuidar de tudo. Eu também tenho experiência com isso.
inclusive de faculdade também, que eu ia citar aqui. Mas é muito importante a gente deixar claro que Deus, ele só vai governar a sua vida e ele Se a só gente vai deixar, te dar essas respostas se você se colocar diante verdade. dele. Sim. Porque se você não tiver um relacionamento com Deus, não acredite que Deus que vai mostrar todos os passos que você tem que dar. Você precisa aprender a conhecer a voz de Deus para entender aquilo que ele tem para sua vida. E com o meu processo de escolha da faculdade, foi a mesma coisa. Eu orei, eu queria fazer uma coisa, mas uma outra porta se abriu e eu fiquei pensando, né? Pra onde que eu vou? Será que eu continuo tentando aquilo que eu quero? Ou será que eu aproveito essa oportunidade? E eu senti que Deus estava me direcionando para aquela oportunidade. Foi isso que eu escolhi fazer e tudo prosperou, Deus me abençoou, deu tudo certo. E eu acho que a gente poderia, assim, né, falar vários exemplos, né, de situações que a gente entende que Deus realmente está governando a nossa vida. Amém. E uma coisa importante também sobre isso, em relação à nossa aula, é que se Deus governa o universo, se Deus governa os impérios mundiais, Deus não vai governar a sua vida, você não vai permitir que ele também seja senhor da sua vida? Pense sobre isso, jovem. E sobre tudo isso que foi falado, eu acho muito interessante também o exemplo de vários homens na Bíblia que tinham um relacionamento tão pessoal com Deus, a ponto, por exemplo, de Moisés poder conversar com Deus através da sarça ardente, por exemplo. Ou de Enoque, que ele andava com Deus literalmente. Então nós vemos que, por mais que nós oramos, buscamos a Deus, tem níveis em Deus que a gente pode chegar ainda. A gente não deve se contentar com aquilo que a gente tem hoje. Amém. Por exemplo, Deus, ele nos responde, ele fala conosco através do devocional, das nossas orações, e tem um lugar em Deus que nós podemos chegar ainda, que é ainda mais próximo dele, como Moisés chegou. Se Moisés é um ser humano, nós também podemos chegar com esse nível de relacionamento com Deus. Sim. E isso só vai acontecer, como a Larissa falou, quando nós nos colocarmos totalmente à disposição de Deus. Quando nós realmente andarmos com Deus. Como, por exemplo, o exemplo delas, quando você colocar diante de Deus suas decisões mais importantes da sua vida, como a faculdade. A corte. A corte, né? A corte, né? É corte, né? Amém. Há sempre mais de Deus, né? Para conhecer e crescer também em novas experiências. Então vamos voltar para o capítulo 7 de Daniel. E eu queria que a gente fizesse um desafio aqui agora, né? Cada um de nós fazer um breve comentário sobre o capítulo 7. Vamos lá. Eu posso começar aqui então. Cronologicamente, o capítulo 7 precede ao capítulo 5. Né? Larissa já falou no início da aula que o livro de Daniel, ele não está, né, os capítulos não estão em ordem cronológica. Então, o capítulo 7 começa assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões quando estava na sua cama e descreveu o sonho. Então, Daniel estava dormindo, estava na sua cama, começou a sonhar, começou a ter visões. Eu imagino assim, que ele estava passando uma madrugada com Deus. Né? Ele dormia, ele orava e tinha visões, e tudo estava acontecendo. Né? E depois, o que ele viu? Ele viu 4 ventos do céu que agitavam o mar grande. E depois ele viu 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. Então, quer dizer, o mar estava agitado. E o mar agitado, a gente falou sobre o gênero apocalíptico, o mar agitado significa nações inquietas, nações em conflitos, em guerras. Então, ele vai descrever, depois dessa visão, né, quais são essas nações e essas guerras, esses conflitos que vão acontecer. Então, Daniel vê 4 animais. Algumas traduções da Bíblia vão dizer bestas. Né? Ele vê 4 animais que são, respectivamente, leão, animais como, semelhante, né, a leão, urso, leopardo e o 4º animal, que é chamado de o animal terrível. Então ele fica até assim, espantado, admirado com esse animal, querendo saber mais sobre esse animal. E no versículos 16 e 17, o anjo de Deus, ele vai dar a interpretação desse sonho e dessas visões que ele está tendo. Então cada animal representa um império mundial. Né? O primeiro animal é um leão alado, né? O leão com 2 asas. Né? Essas 2 asas fala que era um império poderoso e ágil, né? Que era um leão poderoso e ágil, e representa o império babilônico, o império que Daniel estava vivendo naqueles dias. O segundo animal é um urso, representa o império medo-persa, e ele levantou-se de um de seus lados. O império medo-persa, né, o lado persa era maior e mais poderoso do que o lado da Média. Né? Então, esse lado que ele se levanta é o lado persa. E ele tinha 3 costelas na boca.
a gente pode dizer que esse império, né, era um império muito forte e devorava os povos, literalmente, né? Então não tinha mais carne na boca desse urso, só tinha costela, quer dizer, já tinha comido tudo já. O terceiro animal é um leopardo, ele tinha 4 asas e 4 cabeças. As 4 asas falam da velocidade desse império. Esse império é o Império Grego. Então ali está falando de Alexandre o Grande. E as 4 cabeças falam dos 4 generais, né, que após a morte prematura de Alexandre teria morrido com 33 anos, após a sua morte prematura, todo o seu vasto império foi dividido em pelos 4 generais. Então seriam essas 4 cabeças. E o último animal, o quarto animal, chamado de animal terrível, é o Império Romano, representa o Império Romano. Esse animal era espantoso, ele pisava e devorava tudo, ele era o mais forte de todos. Então esse é um resumo aqui dos 4 animais. E no capítulo 2 de Daniel, há uma visão da estátua de Nabucodonosor. Sim. Certo? Certo. Essa visão da estátua, ela tem a ver com a visão do capítulo 7? Sim, ela tem a ver porque o capítulo 7 de Daniel é a continuação do capítulo 2, só que de uma forma um pouco mais aprofundada. Primeiro, a Babilônia, né, que é representada pela cabeça da estátua e é feita de ouro e é equivalente ao leão com 2 asas de Daniel 7. E depois a Pérsia, que é representada pelo peito e os braços, e ela é feita de prata. E é equivalente ao urso de Daniel, capítulo 7. A Grécia é representada pelo ventre e os quadris, que são feitos de bronze, e é representada pelo leopardo, também de Daniel, capítulo 7. E Roma, que é representada pelas pernas de ferro e pelos pés, que em parte é ferro e em parte é de barro. E a representação dessa parte é o animal terrível. Todos esses reinos que foram citados, eles se levantaram, mas eles caíram, porque a gente sabe, né, que um reino só que vai permanecer para sempre, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória. Amém. Oh, glória! Glória a Deus. E João, em relação ao quarto animal, que era o mais estranho, né, que Daniel admirou, o que você pode dizer sobre ele? Primeiramente, antes de adentrar sobre o quarto animal, a gente pode parar para pensar que tinha 4 bestas ali em frente a Daniel no sonho, e uma dessas em específico chamou a atenção dele, cativou ele, que ele ficou surpreso com o que ele estava vendo, despertou a curiosidade de Daniel. Então a gente já falou sobre um leão, a gente falou sobre um urso, a gente falou sobre um leopardo. Mas esse animal, ele era tão, como posso falar, diferente dos outros, ele era tão exótico, tão terrível, como a própria Bíblia diz, que Daniel teve curiosidade de saber o porquê que ele era assim. E ele não foi semelhante a Aos nada. outros, né? Semelhante a Foi nada, mais quer dizer, uma diferente. coisa única. Era algo Especial. que até então Daniel não tinha conhecimento do que ele poderia se assemelhar com as coisas da época que ele verdade. já viu. E esse animal, como já vimos na aula, ele representa o Império Romano. E esse reino, ele surgiu, ele não existe mais, mas ele vai ressurgir de uma maneira como nós nunca antes vimos nada semelhante. E o que me impressiona, pastor Gideão, Larissa e Vitória, é que o Império Romano é o maior império que já existiu. E o que nós podemos tirar de Daniel é que quando ele ressurgir, não o Império Romano, mas o que caracteriza ele, eu posso dizer assim, vai ser algo muito maior do que foi da primeira vez. E da primeira vez já foi o maior império da história da humanidade. Sim. Eu vou ler com vocês aqui o trecho de Daniel que fala sobre esse quarto animal. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual os 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. E esse império que deixou de existir, e no futuro ele voltará a existir de maneira como nós ainda não vimos, ele será encabeçado e chefiado pelo anticristo, que é o chifre pequeno, representado na visão de Daniel. O anticristo ele vai inaugurar uma nova era, ele mudará os tempos e as leis, ele vai se estabelecer contra tudo aquilo que nós acreditamos hoje como certo e errado. Ele será uma pessoa que, como o próprio texto vai falar, que ele vai ser uma pessoa com uma comunicação eloquente, uma pessoa que vai atrair as massas, uma pessoa muito inteligente, um homem diferente de qualquer outro que já vimos. Ele vai trazer um período de paz para a humanidade. E nós vimos, eu também acho interessante ressaltar que o Império Romano, agora falando desse império que deixou de existir,
ele foi um império que abarcou o nascimento de Jesus e a morte dele, e também foi um império que perseguiu duramente a igreja primitiva. Então nós podemos lembrar e conjecturar também, né, pastor, que a imagem terrível desse animal também se referia à crueldade com que ele tratou a própria igreja aqui na Terra. Uhum. Então, recapitulando até agora, Daniel ele teve esses sonhos, as visões de 4 animais, representando os 4 impérios mundiais, que se levantaram, mas caíram. Hoje já não existem mais. E o 4º animal que ele vê, que é esse mais terrível, ele será restaurado nos dias finais e dará poder ao anticristo para comandar esse poderoso império do mal que virá num tempo vindouro. E assim, é interessante que essa visão de Daniel acerca do futuro, né, ela praticamente abarca todas as coisas, né? Então ela mostra que um futuro terrível está por vir, né? Um futuro terrível está por vir. E nós, como servos de Deus, quando a gente lê esse capítulo 7 de Daniel, a gente acaba tendo assim, uma esperança e uma alegria muito grande, porque a gente sabe que apesar de todos os problemas que vão se levantar através desse reino poderoso que virá, apesar do anticristo, apesar de tudo isso aí, né, nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Senhor, ele reinará, é o único que reinará eternamente. São reinos que se levantarão e mas vão que cair. Vão cair, né? Mas que vão cair. O destino deles já está traçado. E está escrito, já está escrito. Né? Eles vão se levantar, mas vão cair. Mas já que nós estamos falando também do anticristo, é bom que a gente diga que a igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada antes da manifestação do anticristo. Então essa também é uma coisa importante pra gente dizer. Então a igreja não vai participar desse período de império maligno das trevas que estará no mundo. Não vai participar, né? Então nós seremos arrebatados antes da manifestação do homem do pecado, do iníquo, né, do chamado anticristo, né? E o João Guilherme já falou aqui, né, sobre ele, né? Vai ser uma pessoa, né, altamente capacitada, terrível, né, contra Cristo, né, anticristo, contra Cristo, né, mas ele vai se levantar para cair. E quando será esse tempo? Esse tempo será um tempo importante, né? É uma pergunta boa para quem? Pastor Jairo. Pastor Jairo, né? Olá, jovens, a paz do Senhor novamente. E agora eu estou aqui com o nosso pastor Jairo para fazer algumas perguntas para ele referente à aula de hoje. E a nossa pergunta é: fale para nós exatamente quando vai começar a atuação da pessoa do anticristo aqui na Terra. Bem, irmãos, olá, um prazer. Vamos pensar um pouco então sobre esse filho do pecado, ou iníquo, porque ele é a expressão da iniquidade. Primeiro a gente precisa entender que o anticristo é o oposto de Cristo. A expressão anti é exatamente isso, um contra Cristo. Então tudo que Cristo foi, o anticristo ao mesmo tempo quer imitar como um filho, vamos dizer assim, ilegítimo de Satanás. Alguém já disse que os pecados do filho serão maiores do que o pecado do pai, ou seja, o anticristo vai fazer coisas muito horríveis, expressando os desejos malignos de Satanás. Então ele é o homem sem lei, então ele vai aparecer no tempo onde todos os símbolos, conceitos e princípios cristãos estarão sendo dissolvidos. No momento da história em que a vida cristã, a história cristã estará sendo praticamente apagada da história. Para ele se manifestar, é preciso haver, então, a saída de toda a estrutura cristã que o mundo ocidental conhece. Ou seja, a cultura ocidental cristã deve morrer para surgir esse homem iníquo. Para isso acontecer, a igreja precisa ser arrebatada. Então, Paulo diz que existe um que o detém, mas que assim que esse que detém ser tirado, então o anticristo vai se manifestar. Quem é que detém? É a pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo leva a igreja para a glória. Então, na saída da igreja fiel, dos crentes que desaparecem, esse rapto da igreja fiel, como a igreja fiel é um número pequeno de membros comparado àqueles cristãos falsos, haverá uma explicação muito lógica
para o desaparecimento dessas pessoas, porque não será algo muito significativo. E então o anticristo assume o seu papel a fim de agradar o mundo. Ele vai ser um estadista poderoso, trará inicialmente soluções para o mundo, ele vai ganhar a atenção das pessoas, ele vai ganhar o coração das pessoas, ele será ovacionado, será amado, adorado. Todo o sentimento de idolatria e a ideia de ídolo que hoje as pessoas nutrem pelos cantores, pelos famosos, será nutrida no nível irremediável na pessoa do anticristo. Então ele será tido como o Cristo secular e amado de um jeito, porque ele será a expressão do pecado, ele vai apoiar todo e qualquer comportamento pecaminoso, ele será alguém que vai trazer todo aquele perfil ideológico que agrada aqueles que amam o mundo. Mas ele se revela depois como mau, como presunçoso, como demoníaco, quando ele romper com Israel, passar a perseguir principalmente aqueles a quem Israel estará pregando o evangelho. E ele vai romper todo o seu ódio. Quando as pessoas descobrirem quem ele é, muita gente vai se voltar e vai saber, esse aqui é aquele anticristo que falou a Bíblia. E aí vai quebrar com ele a aliança política, então ele vai gerar aquilo que nós poderíamos chamar de a Quarta Guerra Mundial, que é uma guerra não só com armas físicas, mas com armas espirituais, já que ele terá poderes extraordinários para fazer isso. Então, ele se reúne contra essas nações e contra Israel. Quando ele estiver dizimando Israel no nível muito grande, em que um pingo de gente estiver em cima do Monte das Oliveiras clamando a Deus por libertação, já que nesse momento o anticristo está dizimando todo mundo, Jesus aparece em glória como a igreja, livra Israel dessa guerra e pega o anticristo e o falso profeta e os lança vivos no lago de fogo. Então o anticristo e o falso profeta, os dois primeiros homens a inaugurar o inferno, aonde o diabo e seus anjos serão lançados, e todos os ímpios depois do juízo final. Então ele é o primeiro a inaugurar o inferno, digamos assim, né? Como ele será o maior dos pecadores, como ele será o homem mais imundo, mais imoral, o anticristo vai ter em torno da sua pessoa todas as palavras, por isso que o nome dele é de blasfêmia. Então tudo que é abominável, tudo que é impuro, imundo, tudo que é contra Deus, diz o texto que ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele vai trazer de volta aqueles sentimentos das religiões orientais, das religiões antigas, da magia, da impureza, do satanismo, né? O mundo inteiro vai voltar a adorar Satanás por causa do poder que ele terá de seduzir pessoas. Então ele é alguém muito mal. Pastor, e a gente sabe que hoje o espírito do anticristo já está sobre a terra, né? Que conselho você daria para nós jovens, para não sermos corrompidos por esse espírito maligno que está nos rondando, né, em todos os momentos? O espírito dessa época, chamado de Zeitgeist em alemão, que é, na verdade, ele está inserido nessa cultura. Ele é um espírito que trabalha para dirigir a cultura para o seu fim final. Então, hoje esse espírito lida com a ideologia, com a filosofia, com a falsa ciência, com a cultura para desenvolver uma disposição mental nas pessoas a rejeitar o cristianismo e a crer naquilo que se opõe ao cristianismo. Esse espírito hoje atua fortemente, por exemplo, nas universidades, no cinema, na cultura em que a gente vive. Muitos países hoje aderiram a sistemas políticos cruéis, como o comunismo e outros sistemas autoritários no mundo afora. Então o cristão precisa, primeiro, viver uma vida cheia do Espírito Santo e não participar desse sistema, não comungar com ele, não concordar com ele, para não ter uma mente suja por esses conceitos dito universitários, mas de cunho ideológicos e filosóficos. Amém. Pastor, muito obrigada pelas respostas, muito obrigada pelos esclarecimentos, porque com certeza agregou muito na nossa aula. Eu espero que você, jovem, tenha entendido e absorvido todos esses ensinamentos e fiquem na paz. É um prazer imenso estar com vocês. Deus abençoe. Muito bem, então voltando ao capítulo 7 de Daniel 13 e 14, que fala, né, que vi no céu um como filho do homem. Então, esse filho do homem é o Messias, Jesus Cristo. E dirigiu-se ao ancião de dias. O ancião de dias fica claro que é o Deus Pai.
E no sonho de Nabucodonosor, do capítulo 2 de Daniel, a estátua, que é a representante dos impérios mundiais, ela é destruída por uma pedra que enche toda a terra. Agora, no capítulo 7, o animal é destruído e um que é como o filho do homem, que é o Messias, ele assume o reino para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente vê que os impérios mundiais se levantam e caem, mas já está determinado, já está decretado, né, que um reino subsistirá para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Que é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. A pedra que esmaga a estátua, né, do capítulo 2 e cresce e enche a terra é comparável à ascensão de Jesus Cristo como Messias. Isso que a Larissa acabou de dizer, né? E aqui nós temos nesse capítulo 7 também a promessa de que o reino de Jesus, o reino de Cristo, o reino do nosso Senhor, ele será um reino eterno. Então a gente pode louvar o Senhor, né, que nós servimos o único Deus vivo e verdadeiro, e o nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei eterno, né? Então, muitos reis se levantaram na terra, e todos esses reis estão debaixo da terra. E o nosso Rei, Jesus, ele vive para todo sempre. E como o pastor acabou de falar, nós observamos no capítulo 7 de Daniel que o domínio humano da terra ele vai passar algum dia. Ele não é permanente. E que o governo divino ele vai ser instituído, liderado pelo Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que ele vai assumir o reinado depois do quarto animal. E nós, como o pastor acabou de citar, o imperador Nero ele morreu, Nabucodonosor morreu, Alexandre o Grande morreu, Ciro morreu, só que Jesus ele continua vivo até hoje, e vai continuar vivo até a eternidade, e vai reinar sobre todos esses reis. É interessante citar que, como nós lemos em Apocalipse, todos irão se dobrar perante Jesus, inclusive esses reis que eu citei aqui. Então, por mais que eles tenham se levantado, tenham exercido poder, tenham se mostrado como o próprio Daniel vai ver ferozes, fortes, rápidos, no final, todos eles vão estar prostrados mediante ao verdadeiro rei, que é Jesus Cristo. Inclusive o anticristo, né, que é o mais poderoso de todos. Um dia vai ter que se prostrar diante inclusive de o anticristo. E o final de todos eles serão a condenação eterna. Condenação eterna. Como o pastor acabou de falar, quando Jesus ele estabelecer seu reino, o reino do anticristo será esmagado. Ou seja, como a gente já ouviu falar nessa aula, que simbolizando o Império Romano, que tinha sido extinto, ele vai voltar a existir. Mas agora ele vai ser destruído por Jesus. Jesus ele vai reinar sobre todo mundo. Bom, independente de todos esses impérios que existiram, o Senhor Jesus é quem governa todas as coisas e nós precisamos manter a nossa fé firme nas promessas e com a certeza de que um dia ele virá e a paz e o seu governo de paz vai reinar sobre nós e todas as coisas serão novas, não vai mais existir nada de ruim e nós iremos para a glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. E Meu agora Deus. vamos para as nossas ofertas. Tá aparecendo aqui embaixo os meios para você ofertar. Temos também a campanha dos 1000 valentes aqui na nossa igreja para comprar esse espaço. Seja você um valente, participe dessa obra. Você pode contribuir com um voto do valor que o Senhor colocar no seu coração e não deixe de fazer parte dessa história. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te
Paz do Senhor, jovens! Meu nome é Sara e agora a gente está no momento quiz. Eu vou fazer umas perguntas para vocês e a gente vai ver se vocês realmente aprenderam sobre a lição. Então vamos lá? Pergunta de número 1. Qual é o gênero literário do livro de Daniel? Letra A, histórico. Letra B, poético. Letra C, apocalíptico. Ou letra D, narrativo? Tempo na tela. Se você respondeu a letra C, você acertou. Apocalíptico. Agora a pergunta de número 2. Qual capítulo do livro de Daniel marca a transição para visões e profecias? Letra A, capítulo 2. Letra B, capítulo 5. Letra C, capítulo 7. Ou letra D, capítulo 10? E a resposta certa é capítulo 7, letra C. Terceira pergunta. O que representam os 4 animais no capítulo 7 de Daniel? Letra A, 4 profetas. Letra B, 4 anjos. Letra C, 4 impérios mundiais. Ou letra D, 4 tribos de Israel? Tempo na tela, vamos ver se vocês sabem. E a resposta certa é a letra C, 4 impérios mundiais. Quarta e última pergunta. Qual império é representado pelo 4º animal terrível no capítulo 7 de Daniel? Letra A, Império Babilônico. Letra B, Império Medo-Persa. Letra C, Império Grego. Ou letra D, Império Romano? Vamos lá? Tempo na tela. Se você respondeu a letra A, você errou. É a letra D, Império Romano. E foi isso. Esse foi o nosso quiz e até mais. Tchau! Muito bem, então vamos orar, encerrando essa aula. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado a Deus por esse dia maravilhoso. Obrigado por essa lição que nós, ó Deus, ministramos, mas também aprendemos, ó Deus, tantas coisas. Sobretudo, ó Deus, aprendemos que o Senhor, Deus, é um Deus soberano e que governa todas as coisas. Então nós pedimos, ó Deus, nós clamamos que o Senhor venha também nos governar, Senhor, governar as nossas vidas. Ó Pai, que através do Teu Filho Jesus possamos, ó Deus, ter a nossa comunhão diária, meu Deus, estreitada contigo, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada jovem, cada pessoa que assiste essa aula neste momento, ó Deus, que recebam também a Tua bênção. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Glória a Deus. Até mais.